A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Bom, o Trump trampou de novo. Agora ele resolveu que quem compra petróleo da Rússia está alimentando a máquina de guerra na Ucrânia. O castigo para isso, eu comentei, lembra? Uma tarifa extra de 25%, que inclusive já foi para cima da Índia. E sabe quem pode ser o próximo na lista? A gente, sim, o Brasil. Por quê? Porque mais da metade do diesel que a gente importa vem de lá, da Rússia. Ou seja, estamos na mira. E se vier sanção mesmo, o impacto vai direto para a bomba. Não, falando em guerra, mas a do posto. Então no episódio de hoje a gente vai te explicar como que o diesel russo virou parte do motor do Brasil e por que uma treta geopolítica pode acabar pesando no bolso na hora de abastecer. Chega de falar disso, chega de falar de Trump. Vamos falar uma coisa um pouco variada, pra gente descontrair um pouco nessa sexta-feira? Vamos falar de Trump, ele inventou uma outra tarifa. Pois é, olha isso, agora é 100% em cima dos chips. E eu não tô falando de Ruffles, nem Pringles. Tô falando dos semicondutores, esses pedacinhos minúsculos que fazem seu celular funcionar, o seu carro ligar e sua geladeira por algum motivo ser smart. E aí começa a loucura. O anúncio foi feito com ninguém menos do que Tim Cook, o CEO da Apple. Pois é, ele tava lá sentado ao lado do presidente, numa vibe tipo, ou você monta o iPhone aqui ou vai pagar dobrado. Mas calma, porque as empresas que se comprometerem a produzir nos Estados Unidos ficarão livres da tarifa. Só que, surpresa, vai ter um outro imposto para os produtos que usam chips. Ou seja, basicamente tudo, de celulares a carros. Pois é, no episódio de hoje então também vou te explicar como é que essa tarifa doida pode virar um terremoto no mercado global de tecnologia, porque os CEOs do mundo inteiro estão batendo ponto em Mar-a-Lago e como que a Apple prometeu investir bilhões para continuar quase fazendo tudo fora dos Estados Unidos. Lembrando que você pode seguir esse podcast caso você não siga ainda, você pode só entrar no nosso perfil, pôr para seguir, aí sim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e também no mundo. Lembrando só que talvez você acompanhe nosso podcast, mas ainda não seja um seguidor. E isso não é bonito. Então confirma aí se você já segue a gente, caso não siga, é só clicar ali uma vez e tá tudo certo. Bora pro episódio. Nos últimos tempos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pressionado os países que ainda compram petróleo da Rússia para que parem de fazer isso imediatamente. Tudo como forma de tentar encerrar a guerra lá na Ucrânia. Essa pressão virou ação nessa quarta-feira, dia 6, quando Trump anunciou uma nova tarifa. Eu comentei aqui no podcast, inclusive, mas agora a Índia vai pagar 50% de imposto sobre produtos que vende aos Estados Unidos, justamente por estar comprando petróleo e derivados lá da Rússia. Segundo Donald Trump, esse dinheiro estaria alimentando a máquina de guerra russa. E o Brasil pode ser o próximo da lista. Pois é, segundo já indicou a Casa Branca. Ou seja, a gente corre o risco de também ser alvo de tarifas ou até de sanções econômicas por continuar comprando combustível da Rússia. Isso pode respingar direto nos nossos bolsos, principalmente no preço do diesel que chega aos postos de gasolina. Hoje, para você ter uma ideia, o Brasil importa mais da metade do seu diesel lá da Rússia. Para ser mais exato, de janeiro a junho de 2025, a gente trouxe 7,9 milhões de metros cúbicos de diesel russo, o que representa 61% de tudo que foi importado no período, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. E para você ter uma ideia, o segundo maior fornecedor de diesel para o Brasil foi, sim, os Estados Unidos, com só 24%. Aí depois vem a Arábia Saudita com 6%, o Omã com 3%... Enfim, agora se a gente olhar os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ou simplesmente MDIC, ele mostra que o Brasil importou quase 10 milhões de metros cúbicos de diesel no primeiro semestre, e desse total 53% vieram da Rússia, enquanto os Estados Unidos ficaram com 19,5%. Tá, aí você se pergunta nesse exato momento, por que o Brasil compra tanto diesel de lá? Não é longe pra caramba? Olha, de acordo com a consultora britânica Argus, o diesel russo passou a fazer parte da estrutura do mercado brasileiro, isso depois que a guerra na Ucrânia começou lá em 2022. Segundo Gabriele Moreira, especialista da consultoria, os importadores brasileiros passaram a depender do combustível russo porque ele é mais barato do que o produto vindo dos Estados Unidos. Então faz sentido. Até 2021, os americanos eram os principais fornecedores. E vale lembrar, o Brasil até produz petróleo, mas não consegue refinar o suficiente para atender toda a demanda interna de diesel. Vale lembrar que tem caminhoneiro pra caramba nesse país. E como a gente depende muito do transporte, dos caminhões, a demanda por esse combustível é alta, digamos altíssima.
Além disso, nossas refinarias foram projetadas para trabalhar como um tipo de óleo diferente do que a gente extrai aqui. Ou seja, importar diesel acaba sendo uma estratégia econômica para as empresas. Só que aí, caro ouvinte, entra o problema. Se os Estados Unidos resolverem aplicar sanções ou tarifas contra países que continuam comprando da Rússia, como a gente, o Brasil, os importadores daqui vão ter que procurar outros fornecedores, certo? Olha só, segundo Gabriele, os Estados Unidos são uma opção natural, pela proximidade e por já terem uma relação comercial mais consolidada com o país. Mas se isso acontecer, o diesel pode ficar mais caro. E esse aumento de preço chega até a bomba nos postos de gasolina. E aí quem vai sentir são os caminhoneiros, você, eu, os bumafu. Trump, aliás, tem falado bastante sobre isso. Em uma publicação na rede social dele, ele acusou a Índia de comprar grandes quantidades de petróleo russo e ainda revender com lucro. Disse também que a Índia não se importa com as mortes causadas pela guerra. Em entrevista à Bloomberg Television, o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, o Matt Whitaker, também falou que sanções contra países como China, Índia e Brasil seriam o próximo passo lógico dos Estados Unidos para tentar forçar um fim no conflito. E aí a coisa pega pra gente. Mais de 60% do transporte interno de cargas no país é feito por rodovias, ou seja, depende diretamente do diesel. E segundo a consultoria Argos, cerca de 20% de todo o consumo de diesel aqui vem de fora, via importação. Inclusive, Gabriela Moreira lembra que os Estados Unidos não são a única alternativa, tá? A Índia, Emirados Árabes e Arábia Saudita também são parceiros comerciais do Brasil e podem muito bem suprir parte da demanda. Mas, mesmo assim, uma mudança brusca pode causar turbulência no mercado e também no preço. A ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, alerta que sanções coordenadas entre Estados Unidos e União Europeia teriam um impacto ainda maior. Então, se o Brasil, por algum motivo, resolver obedecer essas sanções e parar de importar lá da Rússia, a substituição desse volume seria bem complicada. Eles dizem que o diesel russo não é fácil de substituir porque os Estados Unidos, que antes abasteciam o Brasil, hoje estão mandando a maior parte do diesel para a Europa, justamente para suprir a falta que a Rússia deixou por lá. Ou seja, o Brasil teria então que correr atrás de outras opções, como refinarias americanas no Golfo do México ou fornecedores do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Oman e Catar. Então a conclusão da ABICOM é bem direta. Se tiver menos oferta de diesel, o preço vai subir. E de novo, sem querer ser redundante, isso aparece lá na bomba, com diesel mais caro para o caminhão, para o ônibus e para o consumidor final. Para eu, para você e para todo mundo de Chique Bahia. E gente, bora falar de outra coisa agora. Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que quer colocar uma tarifa de 100% sobre os semicondutores que são importados de outros países. Isso significa dobrar o preço desses produtos ao entrarem no país. Mas tem um detalhe, ele prometeu que empresas como a Apple vão escapar dessa taxa, desde que topem trazer a produção de chips de volta lá para os Estados Unidos. Essa fala de Trump gerou um corre-corre entre empresas e governos do mundo todo tentando entender o tamanho dessa bronca. O anúncio foi feito direto do Salão Oval, com o CEO da Apple, Tim Cook, sentado ao lado de Trump. O executivo revelou que a Apple vai investir mais de 100 bilhões de dólares em fabricação dentro dos Estados Unidos. Inclusive, está circulando um vídeo aí bem interessante do CEO da Apple entregando uma espécie de troféu de vidro para a Casa Branca, anunciando que eles realmente vão investir, vão entrar de cabeça na produção lá no país. E isso tem gerado muitas críticas, muitos comentários negativos, muita gente comparando com o Steve Jobs, falando que ele nunca faria isso, nunca teria esse tipo de ligação diretamente com o governo. Enfim, um bafafá. Segundo Trump, qualquer empresa que também topar fabricar chips nos Estados Unidos pode ficar livre da nova tarifa, mas não é tão simples assim. A Casa Branca também avisou que vai aplicar um imposto separado sobre os produtos que usam chips, tipo smartphones, carros, notebooks e por aí vai. Ou seja, mesmo se a empresa for isenta da tarifa dos chips em si, ela pode acabar pegando taxa pelo produto final que carrega esses chips. E aí a confusão começa a crescer. Esse anúncio, ele mexe ainda mais um setor que já está em plena transformação, que é a cadeia global de suprimentos de eletrônicos, que por décadas foi muito dependente da China e agora está se rearranjando. Muita empresa já está tentando se adiantar a esse novo cenário. A Apple, por exemplo, se juntou a companhias como
TSMC de Taiwan e a Nvidia, prometendo aí investimento coletivo de mais de $1 trilhão desde que Trump voltou ao poder. Todas essas movimentações têm o objetivo de agradar um governo que quer ver a produção de tecnologia voltar para dentro dos Estados Unidos. Então, na quinta-feira, o governo de Taiwan anunciou que a TSMC vai escapar dessa tarifa de 100%, mas outras empresas taiwanesas podem acabar pagando. Na Coreia do Sul, o ministro do Comércio confirmou que as gigantes Samsung e SK Hynix também vão ficar livres dessas taxas, porque já prometeram investir pesado nos Estados Unidos. E Trump deixou claro, abre aspas, vamos aplicar uma tarifa pesada em chips, mas se sua empresa estiver construindo ou se comprometendo a construir aqui nos Estados Unidos, não vai precisar pagar, fecha aspas. Bom, esse número de 100% foi bem acima do que os analistas esperavam, mas como várias empresas importantes ganharam isenção, o mercado financeiro deu uma respirada. As ações de tecnologia nos Estados Unidos subiram, enquanto os mercados da Ásia ficaram divididos. Para a Apple, essa isenção foi uma baita vitória. A empresa já estava se preparando para encarar tarifas pesadas e o alívio veio em boa hora. Aliás, desde que Trump venceu a eleição lá de 2024, vários CEOs têm feito romaria. Passam primeiro pelo resort dele na Flórida, o Mar-a-Lago, e depois seguem para a Casa Branca, tudo para mostrar que estão dispostos a investir nos Estados Unidos. O sentimento geral do mercado ficou mais calmo depois do anúncio da Apple. O estrategista Billy Ling, de uma gestora de investimentos australiana, disse que a promessa de 100 bilhões da Apple deu a confiança ao mercado de que essa tarifa de 100% não vai desorganizar tudo de uma vez. Mas ainda tem uma grande dúvida no ar. Trump quer mesmo taxar todo produto eletrônico que tenha chip? Porque se for isso, vamos pensar aqui juntos. A lista é gigante, né? Vamos combinar. Vai desde carro até torradeira inteligente, e aí o impacto, para ser sincero, é bem difícil de imaginar, é muito grande. O novo pacote de investimentos da Apple inclui, por exemplo, uma fábrica de Corning, que faz vidro para iPhone, no estado de Kentucky. A fábrica também vai dobrar o número de funcionários por lá. Outras parcerias incluem empresas como a Applied Materials e a Texas Instruments, que também vão produzir peças para a Apple nos Estados Unidos. A Apple, inclusive, já tinha prometido investir $500 bilhões no país nos próximos 4 anos, com fábricas em lugares como Houston, fazendo servidores, e Michigan, com treinamentos de fornecedores, e mais gastos também com fornecedores locais. Agora, com esse novo anúncio, o compromisso total chega a $600 bilhões. E aí você se pergunta, tá, o iPhone vai ser americano agora? Olha, mesmo com essa grana toda, vamos combinar que não dá para dizer que a Apple tá trazendo toda a produção de volta. É uma mudança parcial. O iPhone, por exemplo, continua sendo montado em outros países. Agora, sobre o impacto disso tudo, ainda é incerto. A decisão de Trump pode bagunçar bastante a indústria de tecnologia, que funciona com cadeias de produção espalhadas pelo mundo. Muitas empresas, como a Nvidia, não têm fábrica própria e terceirizam a produção principalmente para essa TSMC de Taiwan ou a Samsung da Coreia do Sul. E olha, mesmo que essas empresas estejam prometendo investimento nos Estados Unidos, a maior parte da produção ainda acontece lá na Ásia. E vale reforçar que não é algo que se mude da noite para o dia. Vale lembrar que tem praticamente cidades inteiras na China que existem só para montar iPhones, por exemplo. Enquanto isso, Trump, na Casa Branca, continua subindo o tom. Ele disse que vai aplicar a tarifa de 50% sobre a Índia, uma das bases de produção da Apple, que eu comentei aqui, e que metade dessas tarifas começa a valer logo após a meia-noite. Então, como eu estou gravando no dia anterior, já está valendo. A outra metade entra em vigor até o fim do mês, como punição por a Índia continuar comprando aquela energia da Rússia. A Apple, por sua vez, já tinha tentado negociar isenções dessas tarifas. A maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos hoje em dia é fabricado na Índia. Já os outros produtos, como Apple Watch, iPad, MacBook, são montados no Vietnã, que agora também foi atingido por uma tarifa de 20%. Ainda não está claro como as empresas vão provar que merecem isenção, tá? Mas Trump já deixou a Apple como um grande exemplo aí de ser seguido pelas outras empresas. Mesmo com todo esse investimento, a Apple ainda está longe de fazer a sua produção nos Estados Unidos como Trump gostaria. No começo do ano, o presidente chegou a ameaçar a empresa com uma tarifa de 25% se não mudasse toda a fabricação do iPhone para o território americano. Depois de uma conversa com Cook na Casa Branca, Trump deu uma aliviada e elogiou os planos da Apple. Ele disse assim, abre aspas, ele não está investindo isso em nenhum outro lugar do mundo. A Apple está voltando para casa, fecha aspas. Mas vale lembrar que se realmente voltar para casa 100%, as pessoas vão ter que pagar muito, mas muito mais por um iPhone.
E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohan Queiroz. Uau! E agora, bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. Eu falei sobre o café, de como a Nestlé se beneficia da volta das pessoas aos escritórios, isso por conta da Nespresso. O Guilherme Limone disse assim: aqui o café não é ruim, porque para ficar ruim tem que melhorar muito. Tuane Braz diz: na minha empresa tem várias opções, mas odeio café. Mas é porque quando o cheiro é forte é um gatilho para me dar crise de enxaqueca, então sou time chá. O Alan falando italiano só me fez lembrar do meme Mamma Mia Marcello. Eu não conheço esse meme. Aí ela pediu pro Lohan colocar o áudio, mas eu tenho que ouvir o episódio pra conhecer então. Mamma Mia Marcello. A Michelle Fernandes diz: na empresa de trabalho o café é lastimável. Falta amor e boa vontade pra sair gostosinho. O mesmo tempo gastam pra fazer mal feito e é o que gastariam pra fazer com bem feito. Enfim, escolhas. Gente, eu prometo que eu sei ler, tá? Eu só demorei um pouco aqui. Michele, eu sinto muito. Café ruim é a pior coisa que tem. Igor Nascimento diz: aqui na empresa tem o famoso coado Melita. Bem bom. Esse episódio não é patrocinado pela Melita, mas que bom, Igor. Nando diz: sendo de Minas, diria que somos referências em café. E, incrivelmente, por isso mesmo não tomo café na empresa. Cada um é sua própria autoridade. Mas não resista a um cold brew, que é café gelado, caso você não saiba. Rafael Rodrigues comentou: aqui na empresa já teve até votação para mudar a máquina, que é igual aquelas de sala de espera de hospital, só que mais gostosa. Mas a maioria ainda reclama. As pessoas só ficam felizes tomando o próprio café em casa de home office, não adianta. Total, é uma baita justificativa para você pedir home office na sua empresa. Você pode apontar ali os defeitos do café e fica tudo certo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Até o próximo episódio. Até lá. Big beijo. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Yay! Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. Uau! #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.